para a gente falar da estrutura de um teste, né, é justamente a gente obedecer aqueles princípios, aqueles 5 princípios, os 5 passos lá em cima, né, que permite a gente formular e avaliar e tomar uma decisão tomando como base um teste de hipótese. Então aqui, a primeira coisa é formular a hipótese. Para a gente ilustrar isso, né, igual apresenta no material de vocês aí, a gente vai tratar dessa ilustração com base no que o material traz. Ó, a gente pensa no seguinte: suponha que a gente queira testar a hipótese do tempo médio de atendimento na retirada de uma guia em uma prefeitura, considerando o modelo de atendimento igual a 50 segundos. Né? Vamos ilustrar isso para ficar melhor. Digamos que existe uma lei numa cidade aí, né, onde, né, na prefeitura, nos bancos, o atendimento do início ao fim não pode durar mais que 50 minutos, né? 50 segundos ou 50 minutos, aqui está segundos, mas vamos pensar minutos. Beleza, tranquilo. E aí, algum gestor aí gostaria de avaliar isso para ver se ele vai fazer alguma interferência, alguma melhora nesse processo de atendimento aí. Então, o processo é o seguinte, né? A ideia, né? Digamos que a pessoa monitorou, né, 2 pessoas sorteadas aleatoriamente durante 30 dias, uma amostra de 60 pessoas, e aí viu qual que é o tempo de atendimento em cada uma dessas 60 pessoas. Esse foi o experimento, e baseado nisso, né, esse gestor aí, ele vai solicitar uma intervenção, uma melhora no processo, alguma coisa assim, desse tipo. Então, se a gente observar aqui, vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui, vamos colocar assim. Então tá, primeira coisa, a gente vai ter que formular essas hipóteses, né? E a gente vai pensar assim, vamos desmembrar isso, como a ideia inicial é mostrar a coisa. Então a gente vai desmembrar isso aí, a gente vai formular algumas hipóteses aqui, né? E a ideia inicial é a gente formular uma hipótese assim. Vamos formular o H0, que é a hipótese de nulidade, e vamos formular o H1, que é a hipótese alternativa. Então H0 é sempre a hipótese a ser testada. Tranquilos? O H0 é sempre a hipótese a ser testada. Bom, o meu gargalo aqui a gente está num outro contexto, tá? Vamos pensar nisso aqui, nessa ilustração que a gente deu para esse problema aqui, e vamos pensar num outro contexto, em várias possibilidades. Então, a situação é, olha, se eu quero verificar se o meu processo de atendimento aí está dentro da lei ou não, eu tenho que verificar se a média dos meus atendimentos, a média dos dados coletados lá, ela é menor e igual a 50 segundos, 50 minutos, vamos chamar de minutos isso, né, para não ficar pouquinho. Vamos pensar aqui, 50 segundos, minutos. Ou se essa média de atendimento é maior que 50 minutos. Lembrando que aqui a gente tem, por exemplo, uma rejeição de H0 implica numa tomada de decisão do contexto de eu falar que, olha, o atendimento da prefeitura está infringindo a lei. O atendimento da prefeitura está fora do que diz a lei, né? Então, e uma não rejeição de H0 implica falar, não, está tudo sob controle, não precisa intervenção nenhuma, está tudo sob controle, está tudo tranquilo. Mas a gente pode também pensar em outros contextos, digamos assim, olha, se o 50 tem que ser 50, né? Não pode ser menos, não pode ser mais, alguma coisa nesse sentido. Talvez não esse problema do atendimento, mas alguma coisa no sentido de que tem que ser necessariamente 50. Sei lá, medida de alguma coisa e tal, né? Tem que ser 50. Olha, beleza. Então eu vou formular o H0 meu, então, que é a hipótese de nulidade, ela fica sendo a média dos meus dados, tem que ser igual a 50, né?
e a média e o H1, a hipótese alternativa, diz que a média dos meus dados tem que ser diferente de 50. A gente saiu para essa situação aqui, a gente saiu do contexto lá, só para a gente formular os 3 tipos de teste, que é unicaudal à direita, unicaudal à esquerda e bicaudal. Beleza, tranquilo, né? E a gente poderia ter uma outra situação, olha, né? Poderia ter uma outra situação em que eu teria que verificar, né, a hipótese de nulidade seria, olha, o meu H0, ele tem que ser alguma coisa, já o outro lado, né, tem que ser sempre maior que 50, senão tá fora. Se não tiver nessa especificidade aí, tá fora. Então, pô, a média dos meus dados tem que ser maior e igual a 50. Ou a hipótese alternativa, a média de alguma coisa que eu estou medindo lá, né, tem que ser menor que 50. Lembrando que a hipótese a ser testada é sempre a hipótese de nulidade, é sempre essa é a hipótese a ser testada, né? Se a gente tiver problema de rejeição dela, a gente assume a alternativa como alternativa, mas a hipótese a ser testada é sempre a hipótese de nulidade. Tranquilos? Então isso quer dizer o seguinte: o próximo passo, né, se a gente observar aqui, a gente vai definir o nível de significância. O nível de significância, por enquanto, né, a gente vai falar, olha, aquela situação, aquela flexibilidade que a gente tem. Vou mostrar para vocês alguma coisa aqui, peraí. Vou mostrar para vocês uma situação, tá? Beleza. Assim, não uma situação, né? Mas uma ideia de uma situação. Então, essa ideia, eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos pensar aqui, vamos pegar uma calculadora de probabilidade, vamos pegar ela aqui, né? E aí a gente pensa assim, ó, aqui a distribuição é normal, curva de sino, e aí a gente pensa alguma coisa aqui, ó, alguma coisa nesse sentido. Beleza, então aqui uma curva de sino, né? Normalmente, quando a gente trata de probabilidade, né, dentro das questões de distribuição, área é o sinônimo de probabilidade, né? Então, a área abaixo dessa curva aqui é sempre 1, que é a probabilidade 100%, né? A área total 100%. E aí o seguinte, né? Quando a gente tem lá um teste bilateral, a gente tem essa região aqui, ó, nos dois lados, tá vendo? Nos dois lados. A esquerda e a direita. Essa região é a região crítica, né? Ela tem a ver com o nível de significância que a gente adotar. Por exemplo, quanto maior o nosso nível de significância, maior essa área. Essa área aqui, ó, essa e essa, são áreas de rejeição de H0, entendeu? Quanto menor o nível de significância que a gente adotar, menor vai ser essa área, né? A área de rejeição vai ser menor. Então, quer dizer, quanto menor a área de rejeição, mais risco eu corro de não rejeitar, né? Quanto maior a área de rejeição, eu incorro em mais risco de rejeitar H0, entendeu? A lógica da coisa aí. Então é basicamente isso. Teste bilateral tem área de rejeição para os dois lados. Teste unilateral à esquerda tem área de rejeição só para a direita. E teste unilateral à direita tem área de rejeição só para a esquerda. Então, tecnicamente, né, é isso que, tecnicamente, intuitivamente, é isso que esse nível de significância representa. Então, qual que é o próximo passo? Passo 2, definir o nível de significância. Então, a gente vai definir esse nível de significância aí, né? Existe um nível de significância bem usual, né? Que, na verdade, é o 5%, né?
dependendo o que você tá tratando, o que você está pesquisando, o que você está tentando tomar uma decisão, convém você deixar esse nível de significância mais menor, né? Por quê? Porque esse nível de significância ele é exatamente a probabilidade de você ocorrer no erro do tipo 1. A gente vai falar dos erros, né? Mas o que é o erro do tipo 1? Eu falar que o H0 é verdade, eu rejeitar o H0 e o H0 ser verdadeiro. Isso é um erro.